Boa noite, meus jovens! Primeiro, eu quero desejar uma feliz Páscoa. A gente não se falou na sexta-feira por motivo de feriado da Páscoa, mas hoje, nesta terça-feira, estamos com a nossa aula de projeto integrador. Eu já corrigi os mapas mentais de todos os projetos integradores das equipes, já repassei as notas para a coordenação para serem lançadas. E hoje nós vamos nos ater à parte mais importante do nosso projeto, que é a parte do resultados e discussões, ok? Na parte dos resultados e discussões, a gente vai acoplar todo o nosso referencial teórico, ou seja, as nossas referências ao final do trabalho vão virar citações diretas e citações indiretas nesse corpo textual de resultados e discussões. Lembrando que um bom projeto, ele possui, em média, de 5 a 6 páginas de resultados e discussão, certo? E que, depois dos resultados e discussão, a gente vai falar um pouco na próxima aula das conclusões e recomendações para a sociedade e o direito. Mas na aula de hoje, nós vamos nos ater ao ponto do resultados e discussão. Para isso, eu quero apresentar para vocês algumas teorias que são importantes para a gente criar elementos de referencial teórico adequados para fundamentar a nossa argumentação jurídica no projeto, ok? Eu começo a aula de hoje com o seguinte questionamento, e aí fica de reflexão para vocês. O contexto social representado pelo sistema de produção, pela nossa cultura, pelos nossos interesses, pela nossa ideologia e pelas nossas forças políticas, elas determinam o direito ou o direito é quem determina a evolução social? Resumindo, trocando em miúdos, quem chega primeiro? A mudança social ou o direito? E como a nossa sociedade se comporta em meio a essa transição de medidas sociais e jurídicas, ok? Então, os nossos resultados de discussão, eles têm que partir desse pressuposto. O seu projeto, ele está avaliando algo que chegou socialmente primeiro e o direito depois tentou acompanhar, isso aconteceu de maneira eficiente ou não, ou se o direito chegou primeiro, mas não houve fiscalização adequada e nem disseminação social satisfatória para que as pessoas agissem em conformidade com a lei e fizessem com que a harmonia social ela fosse garantida naquele momento. Então, gente, as relações sociais são muito importantes para a construção do nosso referencial teórico, que também é chamado de resultados de discussão dentro do projeto, é o tópico de resultados de discussão. Fiquei bastante feliz, pois algumas equipes conseguiram me mandar o projeto integrador quase que completo para a correção, ou seja, além do mapa mental, enviaram o projeto em si para que eu corrigisse e mandasse de volta as sugestões de complementação do nosso projeto, que será a nossa nota de P2, o nosso projeto, junto com a nossa apresentação de sustentação oral em sala de aula, em que todos os membros deverão falar sobre o projeto, ok? A primeira corrente que envolve as relações sociais e o direito é a corrente que a gente chama de corrente realista. Por que ela é chamada de corrente realista? A corrente realista, ela diz que a sociedade ela vai passar a produzir o direito que lhe convém. Ou seja, as questões políticas que estão em constante transmutação no nosso país, os políticos, eles vão gerar as leis que lhes convém para que eles ganhem cada vez mais com isso e o povo fique à mercê das decisões políticas que, em grande medida, não pensam na soberania popular como deveriam pensar, ok? Então, essa é a primeira corrente de relações sociais e direito, que é a corrente realista que vocês estão acompanhando pelos slides que eu também mandei, junto com o link da aula de hoje, tá? Essa corrente realista, ela traz dois exemplos muito bacanas dentro da sociedade, dentro do direito, que são os exemplos de apropriação cultural e exemplos de colorismo que a gente tem hoje em dia. O que seria apropriação cultural?
você se apropriar de maneira indistinta de um traço cultural e tratá-lo de maneira vexatória ou discriminatória. Então, prestem atenção para o pulo do gato. Se você está se apropriando de uma cultura, mas você está tratando-a com respeito e com a dignidade que ela merece, você não está se apropriando, você está disseminando a cultura a partir de traços globalizatórios. No caso da apropriação cultural, ela acontece de maneira negativa, você vai se utilizar daquele elemento cultural para fazer com que haja uma conduta atentatória e vexatória a uma determinada percepção cultural. Gente, outro detalhe interessante é o exemplo do colorismo dentro dessa corrente realista. O colorismo ele acontece quando determinados usos comuns da sociedade, como as roupas, por exemplo, elas passam a criar uma identidade com uma determinada cor, com uma determinada raça. Por exemplo, as pessoas negras, elas costumam usar turbantes, elas costumam usar fivelas no cabelo, e que tem uma identidade visual muito típica daquela cultura. E então, pessoas são atacadas, principalmente nas redes sociais, por elas se utilizarem de uma prática que ela é mais recorrente numa determinada raça, numa determinada cor, numa determinada cultura. E aí a gente já viu diversas pessoas que passaram por problemas e as pessoas atacam nas redes sociais como sendo praticantes de apropriação cultural ou praticantes de colorismo. E esses dois exemplos são exemplos das relações sociais e direitos a partir de uma corrente realista, ou seja, a realidade social ela produz o direito que lhe convém. Nós estamos diante dessa geração em que tudo se reclama, em que tudo se recrimina, em que tudo se julga. Então, a gente está diante de uma sociedade dentro da corrente número 1, que é a corrente realista de relações sociais e direito. Mas o seu projeto ele pode não estar diante da corrente realista. E aí a gente tem mais duas correntes nesse sentido. A segunda corrente, que eu trago para vocês nos slides, como vocês podem ver, grifada de vermelho, é a corrente idealista. Essa corrente idealista, o nome já está dizendo, é a corrente em que o direito ele é um fator primordial para determinar os processos sociais. E ele acaba impondo comportamento às pessoas, um determinado tipo de comportamento às pessoas. Então, notem que uma prática que era muito corriqueira no passado, como, por exemplo, a escravidão, era um traço cultural, social do nosso período antigo, hoje já não é mais, porque nós temos, inclusive, uma legislação de racismo e que é bastante rígida e eficiente. Então, essa corrente realista, idealista, ela faz com que o direito acabe modificando o modus operandi da sociedade. Então, ela passa a ser o contrário da corrente realista. A corrente idealista é o modelo ideal social jurídico que nós deveríamos nos ater enquanto seres humanos. Ou seja, o direito, ele chega antes da sociedade, para quê? Para regular as nossas condutas sociais e fazer com que nós saiamos do estado de natureza que nós vivíamos para um estado de maior pacificação social por meio de uma sociedade civil, certo? A terceira corrente de relações sociais e direito é a corrente que a gente chama de corrente ativa-passiva. Professora, por que o nome dela é corrente ativa-passiva? Porque é o momento em que o indivíduo ele se junta em determinados grupos sociais para tentar mudar um determinado direito. Isso acontece muito, né? E já aconteceu bastante com os movimentos sociais que a gente teve no Brasil. Isso é muito interessante porque a pressão de um grupo social, ela pode ficar em prol ou não de uma determinada medida que possa ser acolhida pela ordem jurídica, certo? Então, nós vimos 3 correntes essenciais para as relações sociais e direito que podem estar presentes no seu resultados e discussão dentro do projeto integrador. A corrente realista, a corrente idealista e a corrente ativa-passiva.
A corrente realista é aquela corrente em que a sociedade modifica o direito. A corrente idealista é aquela em que o direito modifica a sociedade. E a corrente ativa-passiva é aquela que o grupo social ele tenta permanecer ou transmutar um determinado tipo de direito, que geralmente são direitos fundamentais. Gente, para tentar mensurar o impacto do direito, a gente deve pensar o seguinte: esse direito que eu estou recorrendo dentro do meu projeto integrador, ele é um direito que observa que o comportamento das pessoas ele é modificado a partir da sanção jurídica ou a partir do pensamento de que aquele comportamento é ou não correto. Ou seja, as pessoas estão agindo de acordo com o seu projeto por conta do direito e por conta da sanção, ou as pessoas estão agindo por conta da própria coação que a gente sofre da sociedade. Nós temos projetos integradores que vocês estão elaborando que falam de bibliotecas itinerantes, outros que falam sobre meio ambiente, outros que falam sobre relação de trânsito e outros que falam de relação abusiva, não é? Entre homens e mulheres. E aí, a sociedade ela chega antes com um comportamento adequado ou não, em razão do grupo social que pressiona aquela sociedade, ou o direito ele vai gerar um impacto através da sanção que ele delimita na própria legislação. Vocês têm que pensar nisso como parte do referencial teórico de vocês. Lembrando que toda vida que eu falar referencial teórico, eu estou querendo também dizer resultados e discussões, ok? Gente, sobrepondo esse assunto, a gente tem inúmeras mudanças sociais dentro do nosso sistema jurídico que são adequadas para a gente pensar essa nossa relação de resultados e discussão. A primeira delas é a intensidade da mudança do direito alternativo, ou seja, às vezes o nosso direito convencional, o nosso direito de natureza constitucional, de natureza civil, de natureza penal, ele por si só ele não é suficiente para uma prática adequada dentro da sociedade. Ele é um pouco generalista e a gente precisa de legislações mais específicas, como é o caso do Estatuto do Idoso, o Estatuto do Torcedor, como é o caso de inúmeras legislações ambientais. Então, a gente está diante da intensidade de mudança do direito a partir de um direito alternativo. Ou seja, o sistema jurídico e a atuação política do momento em prol daquele direito vai criar legislações específicas que vão servir para nortear a nossa forma de pensar as mudanças sociais dentro do sistema jurídico. Outra forma de pensar as mudanças sociais dentro do sistema jurídico são as esferas de manifestação dessas próprias mudanças, das mudanças que partem do cunho generalista para o cunho especificista. Gente, isso é interessante porque a primeira mudança ela pode surgir no cenário nacional, ou seja, uma mudança interna. Mas a mudança ela também pode partir do cenário internacional, uma mudança de direito internacional que a gente chama de perspectiva de direito comparado, ou seja, quando uma legislação do exterior ela passa a ser implantada aqui no Brasil por meio de tratados e convenções internacionais. Isso é muito importante, eu falei para vocês, como a necessidade que a gente tem aqui no Brasil de internacionalização da Convenção de Budapeste, que é a Convenção de Cybercrimes, porque a internet está em todo lugar do mundo. E as normas brasileiras, elas ainda são um pouco escassas nesse sentido, e essa escassez ela faz com que os criminosos virtuais eles ajam de maneira desmedida. Caso a Convenção de Budapeste ela seja ratificada, para o Brasil vai ser uma ótima opção. Então, notem que as esferas de manifestação de mudança, elas podem partir do ambiente interno, ou seja, a própria legislação interna ela tende a se modificar para beneficiar as pessoas e para que essas pessoas vivam em sociedade de uma maneira mais adequada, ou elas podem partir de um cenário externo e chegar a influenciar o cenário brasileiro. Isso a gente também pode chamar de transplante legal, quando a gente transplanta uma norma do exterior
por uma perspectiva de direito comparado para fazer com que essa norma chegue até nós e traga maior eficiência jurídica para as relações sociais. Seguindo, a terceira forma de mudanças sociais no sistema jurídico é aquela que a gente chama de ritmo de mudança, certo? O ritmo de mudança, ele é interessante porque ele prova pra gente que existe, ele vai provar pra gente que existem determinadas áreas jurídicas que as mudanças acontecem de maneira mais rápida. E existem outras determinadas áreas jurídicas que a mudança ela vai acontecer de uma maneira mais retardatária. Um exemplo que a gente dá é que a organização do Estado, ela acontece de maneira mais rápida do que as mudanças em termos de economia privada. E um exemplo disso é agora o que a gente está vivendo, a crise de coronavírus. A gente teve uma organização por parte do Estado para que colocasse toda a população em perspectiva de quarentena. Visando o quê? Visando uma vontade geral russoniana. Que é o quê? Nada mais é do que, naquele momento, não é o que a maioria queria. Eu garanto que muitos trabalhadores estão tendo a necessidade de trabalhar para trazer o próprio sustento para dentro de casa. E que a situação está difícil para muitas pessoas. Inclusive para nós que gostaríamos muito de estar tendo a nossa aula presencial mantida, mas é um momento em que a gente tem que praticar a vontade geral. A gente tem que ver que aquilo não é a vontade da maioria, a maioria preferia, claro, a aula presencial, mas nós estamos fazendo o possível, a instituição está fazendo o possível para chegar até vocês de uma maneira adequada, de uma maneira eficiente, de uma maneira empática. Então, nós estamos mandando slides, nós estamos mandando textos complementares, atividades e também videoaulas para que vocês não fiquem desassistidos. Isso é um exemplo de vontade geral russoniana, que é exatamente a mudança social do sistema jurídico que é fomentada pelo ritmo de mudança. Então, esse ritmo de mudança que foi acondicionado pelo Estado foi um ritmo de mudança acelerado. Por quê? De uma hora para outra, nós vimos a nossa vida mudar. A gente viu, por exemplo, trabalhadores que não puderam mais sair das suas casas para trabalhar e trazer o pão de cada dia para a sua casa em razão de um bem maior, que é o isolamento social, que não vai prejudicar o nosso sistema de saúde, que não vai transformá-lo num caos e que vai também resguardar a nossa própria vida. Então, nós temos que pensar sempre do lado positivo, porque o ritmo de mudança dentro desse sistema jurídico, ele pode acontecer de maneira mais rápida em determinadas áreas jurídicas, mas em outras ele pode acontecer de maneira mais lenta, ok? Existem também, gente, as esferas de manifestação desses 3 tipos de mudança que eu apresentei. Eu apresentei para vocês um tipo de mudança a partir da intensidade, ou seja, o tipo de mudança alternativo, que é a legislação genérica passando a bola para a legislação específica. Também o tipo de mudança por esfera de manifestação interna e externa, que pode acontecer uma mudança legislativa dentro do Brasil, ou então alguma norma do exterior que pode ser trazida para a nossa realidade nacional por meio de direito comparado, transplante legal, tratados, convenções internacionais. E também o ritmo da mudança. O ritmo pode ser mais acelerado em determinadas esferas jurídicas do que em outras, tá certo? Então, a gente tem dentro dessas esferas de mudança, o primeiro aspecto que a gente tem que ver dentro dos nossos resultados de discussão é se essa esfera de mudança ela ocorreu por meio de um empréstimo jurídico. O que seria um empréstimo jurídico? Uma assimilação voluntária de uma determinada norma proveniente do direito de uma outra nação. Que, como eu falei para vocês, esse empréstimo jurídico ele é importante porque muitas vezes não há legislação aqui dentro do Brasil que seja adequada. Então, o seu projeto ele pode buscar uma legislação de outro país que pode ser implantada aqui no Brasil de uma maneira adequada e resolva o problema de pesquisa do seu projeto. Não é verdade? Então, pensem em países que estejam tomando ações para modificarem, para beneficiarem a causa ambiental, para beneficiarem a questão da introdução de bibliotecas itinerantes em comunidades remotas em que não há acesso à questão da leitura. Pensem também em países que têm um menor potencial
de acidentes de trânsito. Por que eles têm esse baixo potencial de acidente de trânsito? É a educação no trânsito? É a consciência cidadã? É a sinalização que modifica essa forma de pensar? É a lei seca que é mais rigorosa? Então, vocês podem ver exemplos de outros países para tentarem aplicar dentro desse projeto integrador que nós estamos elaborando. Outro aspecto de esfera de manifestação da mudança é o processo de aculturação jurídica. Nós estudamos o processo de aculturação na nossa unidade 1 e vocês devem lembrar que esse processo de aculturação ele é um processo impositivo. E por ser impositivo, a gente recebe aquele processo externo de um outro país e aquele processo ele vai gerar alterações globais no país de origem, tá? A gente sabe que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem uma validação muito eficiente no Brasil, não é verdade? E a gente sabe também que o Brasil ele é signatário de inúmeros tratados e convenções internacionais. Isso é um exemplo de aculturação jurídica. Então, veja se no seu projeto ele cabe a aculturação jurídica. Veja se o nascedouro do seu projeto ele pode ser percebido a partir de uma aculturação jurídica que foi internacionalizada no nosso país ou que pode ser internacionalizada. A gente precisa abrir a nossa mente, abrir a nossa cabeça para pensar sempre de maneira mais criativa, de maneira mais eficiente, para construir o nosso texto argumentativo dos nossos resultados de discussão. Não só isso, gente. A aula de hoje, ela é concluída com uma teoria bastante eficiente dentro da elaboração de projetos integradores, que é a teoria do construtivismo jurídico. O construtivismo jurídico, ele fala que o direito ele é capaz de influenciar o comportamento das pessoas dentro do contexto social. E aí, dentro dessa teoria do construtivismo, que ela é gênero, do qual são espécies, a teoria do construtivismo a partir da perspectiva marxista e a teoria do construtivismo a partir da perspectiva weberiana. No caso marxista, a gente sabe que o sistema jurídico ele acaba sendo lento para detectar a necessidade de mudança. Então, acaba fazendo com que a sociedade demore mais para agir no tocante ao enfrentamento de problemas sociais. E também existe a teoria construtivista que parte da perspectiva weberiana. É uma teoria que surgiu na Europa no século XIX e ela fala que o direito é um instrumento eficaz para a consecução de mudanças. Então, você vai perceber se os seus resultados de discussão, eles vão partir da teoria construtivista marxista ou da teoria construtivista weberiana. Ou seja, se você acha que o direito é lento para praticar determinadas mudanças em relação ao seu problema de pesquisa, você está diante de um fenômeno jurídico que é trazido pelo construtivismo marxista. E se você acha que o direito ele é um instrumento eficaz para a consecução de mudanças, ele só precisa de outros fatores externos como fiscalização, então você está diante de uma teoria construtivista de origem weberiana. A nossa aula de hoje ela termina aqui. Na próxima aula, nós traremos mais aportes teóricos para a construção do projeto, certo? Principalmente essa parte de resultados e discussão, que é a parte maior do nosso projeto, é a parte que precisa ter mais consistência teórica. Nós vamos tirando as dúvidas pelo WhatsApp, pelo nosso grupo de WhatsApp, durante os dias da aula, que são as terças-feiras, ok? E na sexta-feira, a gente volta com a nossa aula de Comunicação em Linguagem 2, tá certo? Boa noite a todos, uma excelente semana, que Deus abençoe a todos vocês e o que vocês precisarem, basta entrar em contato que a gente procura resolver. Boa noite, gente!